Olá amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos, seguindo na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nós estamos falando sobre eletromagnetismo, resolvendo exercícios. Vamos ver esse que foi cobrado na FUVEST São Paulo. Aqui nós vamos tratar do campo magnético criado ou determinado por uma espira circular. É uma sequência de vídeos. FUVEST São Paulo, duas espiras circulares concêntricas de 1 metro de raio cada uma, estão localizadas em planos perpendiculares. Calcule o campo magnético do centro das espiras, sabendo que cada espira conduz meio ampere, então isso aqui é a intensidade da corrente, 0,5 ampere, e tem mais um dado a respeito da constante de permeabilidade magnética no vácuo. 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros dividido por ampere. Então, os dados eu trouxe para cá. Nós temos duas espiras concêntricas e elas têm o mesmo raio, 1 metro. Elas têm a corrente com a mesma intensidade, 0,5 ampere. E aqui nós temos então a constante de permeabilidade magnética no vácuo. 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Então eu fiz essa representação a partir do enunciado. Então imaginemos que para essa espira eu tenho aqui o comportamento da corrente elétrica. E para essa outra, aqui está a indicação da corrente elétrica. Nós sabemos pelo enunciado que essas duas espiras estão em planos perpendiculares. Nós vamos começar definindo o campo magnético no centro das espiras. Como todos os dados são idênticos, o cálculo que eu fizer para uma serve para outra. É uma grandeza vetorial. E aqui então nós teremos que buscar uma resultante. Então esse é um caso um pouco diferente, mas vamos lá. Como que a gente calcula a intensidade do campo magnético? Aqui está a fórmula. Esse μ0 dividido por 2 vezes a intensidade da corrente dividido pelo raio. Então isso aqui é a chamada constante de permeabilidade magnética no vácuo. É esse número que a gente recebeu aqui. A intensidade é essa aqui, 0,5 ampere. E o raio é igual a 1 metro. Então, se eu chamar isso aqui de B1, imagine que seja esse caso aqui, essa espira. Essa vai ser 2, só para diferenciar, porque os cálculos são os mesmos. Então, eu venho para cá, 4π vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2. Vezes a intensidade da corrente. Já estou trocando aqui, a intensidade da corrente é 0,5 e o raio é 1. Então é essa medida aqui, ó, que sai do centro até a extremidade. Isso aqui é 1 metro e evidentemente que vale para essa também. Então, no primeiro caso nós vamos ter, se eu dividir 4 por 2, eu vou ficar com 2π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 0,5 dividido por 1 continua sendo 0,5. Agora, se eu multiplicar 2 por 0,5, isso dá 1. E fica multiplicando o π, então nem precisa aparecer esse 1. Então, aqui tem o 1. É π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Ora, isso aqui é o campo magnético no centro dessa espira que eu chamei de 1. Mas para 2 também vai ser a mesma coisa. Então vamos colocar também aqui, ó, que para 2 nós também teremos π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Porque elas são iguais. Mas isso aqui ainda não é a resposta. Porque essas grandezas aqui, pessoal, são grandezas vetoriais. Vamos mostrar como elas estão se encontrando nessa figura. Então aqui nós temos o vetor da intensidade do campo magnético
para a espira 1 e aqui o vetor campo magnético para a espira 2. 1 e 2, tanto faz a ordem, não vai influenciar em nada. Você observa que nós estamos formando aqui um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Nesse caso, como essas grandezas são vetoriais, nós precisamos encontrar o vetor resultante. Então nós vamos fazer uma figura à parte. Então o vetor que eu chamei de 1, π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. O que eu chamei de 2, eles são iguais. π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Então nós teremos uma resultante aqui, ó, porque nós temos aqui a soma de grandezas vetoriais. Então aqui nós teremos a resultante. Ok? Isso ocorre nesse ponto que indica o centro das espiras. Essas espiras estão em planos perpendiculares, mas esse centro é comum para ambas, evidentemente. Então agora o que nós temos aqui? Triângulo retângulo. Então nós vamos trabalhar com Pitágoras. Tem essa medida aqui e essa medida corresponde a essa. Então eu posso montar esse triângulo ou aquele, tanto faz. E essa medida aqui, ó, eu posso trazer para cá e você fica perfeitamente visualizando esse triângulo. Vamos colocar aqui, ó, π vezes 10 elevado a menos 7. A unidade é o Tesla. Ok, isso aqui é π. Bom, como esse triângulo é retângulo, eu conheço esses dois lados, que são catetos, e vou determinar a hipotenusa. A hipotenusa vai ser, então, o campo magnético no centro das espiras. É uma resultante, porque vale para as duas. Então, por Pitágoras, o que a gente sabe? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, também elevado ao quadrado. Então, se eu chamar um cateto de A ao quadrado, mais o outro, que eu posso chamar de B, fica ao quadrado. Só para lembrar da forma. R ao quadrado vai ser igual. Eles são iguais. Então, é π vezes 10 elevado a menos 7. Isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Mais, novamente, π vezes 10 elevado a menos 7 elevado ao quadrado. Quem tem dúvida, veja as playlists de matemática para ensino médio. Se R ao quadrado, você pode usar outra letra, não tem problema nenhum. Tudo aqui vai ao quadrado. O π elevado ao quadrado fica π ao quadrado. Está multiplicando. 10 elevado a menos 7 elevado ao quadrado é manter essa base. E aqui é potência de potência. Multiplica aqui. Então fica menos 14. Vai dar a mesma coisa aqui. R ao quadrado é igual. Nós temos coisas semelhantes aqui. Nós podemos somar. É duas vezes π ao quadrado vezes 10 elevado a menos 14. Ok? Agora, para isolar esse R, vamos extrair uma raiz quadrada disso aqui. 2π elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 14 dentro desse radical. Aqui vai acontecer o seguinte, o 2 não tem como resolver, não é exato, então ele vai continuar na raiz. Ok? Agora, aqui tem 2, então vai simplificar. O π, então, sai para fora da raiz, está resolvido. E esse aqui também resolve. Como tem 2 aqui, divide por 2 aqui, divide por 2 aqui. Na prática, então, vai ficar menos 7. 14 dividido por 2 dá 7. Como é menos 14, menos 7. Ok? Agora é só organizar isso aqui. Não tem mais nada que fazer. A unidade é o Tesla. Sabemos disso. Então, esse R ficou mais bonitinho assim. Então, era para determinar o campo magnético no centro das espiras. Então, esse ponto aqui, que representa o centro das espiras,
nós teremos essa intensidade para o campo magnético. Raiz quadrada de 2 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Se eu quisesse saber o ângulo formado, a gente vai ver que o ângulo formado é um ângulo de 45 graus. Então o que eu tenho aqui? Olhando para esse ângulo que eu posso chamar, por exemplo, de beta. Então, olhando daqui para cá, eu tenho esse ângulo. Tenho esse cateto, tenho esse cateto e a hipotenusa. O que eu posso calcular aqui? Eu posso calcular a tangente. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Na tangente não tem hipotenusa. Então vamos lembrar um pouquinho da trigonometria. A tangente desse ângulo, que eu chamei de beta, é o cateto oposto, π vezes 10 elevado a menos 7, dividido pelo adjacente, que é a mesma coisa, π vezes 10 elevado a menos 7. Essa divisão dá 1. Então, a tangente do ângulo é igual a 1. A tangente, quando ela vale 1, ela corresponde a um ângulo de 45 graus. Não foi perguntado, estou apenas indicando para você saber. Nós teremos aqui um ângulo de 45 graus, e evidentemente que está coerente, porque aqui nós temos no total um ângulo de 90 graus. Mas, a partir do momento que eu encontrei a resultante, eu só fico com isso aqui. Então teremos aqui um ângulo de 45 graus. Mas era para encontrar isso aqui. Campo magnético no centro das espiras. Raiz quadrada de 2 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Então é exatamente aqui que nós temos essa resultante. Ok, pessoal, chegamos ao final. Exercício interessante cobrado no vestibular da FUVEST São Paulo. Se você gostou, deixe like para o vídeo, compartilhe e faça a inscrição no canal. Se você aciona o sininho, você recebe todas as minhas postagens. E se você valoriza o meu trabalho, você mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante, então ele pode chegar a mais pessoas. Os nossos vídeos têm essa característica. Eu converso diretamente com você, demonstro fórmulas, propriedades ou resolvo exercícios, seja de física ou de matemática. Até mais, sucesso nos seus projetos. Tchau!